Olá! Você já parou para pensar qual é a inteligência do seu filho? Ou até mesmo o conceito de inteligência? Bom, segundo o dicionário, a inteligência é a nossa capacidade de compreender e resolver os problemas. Mas, tradicionalmente, as pessoas costumam atribuir a inteligência a pessoas que conseguem aprender ou desenvolver um raciocínio lógico-matemático muito mais ágil. E aí consideram inteligentes aquelas pessoas que têm essa habilidade bem trabalhada e menos inteligentes aqueles que possuem uma dificuldade a mais em resolver esse tipo de raciocínio. Bom, há uma teoria chamada inteligências múltiplas, que essa pesquisa começou por volta da década de 80 em Harvard, onde propõe que a inteligência ela é um conjunto de habilidades e possui assim vários grupos, daí o nome dessa teoria ser inteligências múltiplas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa teoria e depois eu quero mencionar mais tranquilamente as características de cada uma desses grupos, dessas inteligências, para que você consiga identificar qual é a inteligência mais desenvolvida em seu filho e quais são aquelas que você pode trabalhar para desenvolvê-las, ok? Bom, esses grupos de inteligências foram divididos em 8 grupos: a lógico-matemática, a linguística, a corporal, a musical, a espacial, duas muito parecidas que são a interpessoal e a intrapessoal, a musical e a naturalista. Quero falar depois um pouquinho sobre cada uma, mas antes disso eu vou ressaltar algumas coisas que são muito importantes para que esse conceito das inteligências múltiplas fique bem definido para a gente, ok? A primeira coisa é que nenhum ser humano possui apenas um grupo dessas inteligências. Todos nós possuímos um pouco de cada habilidade. E aí, o que vai determinar um indivíduo é a quantidade exata da mistura ali, do percentual de cada inteligência. É por isso que não há uma padronização e ninguém é igual a ninguém, porque cada um possui uma mistura exata dessa combinação de várias inteligências, ok? Então, se a gente possui umas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, é porque essas inteligências também podem ser trabalhadas e aperfeiçoadas. Assim, você consegue desenvolver em seu filho alguma habilidade que não seja ali tão desenvolvida assim, mas que, ao passar do tempo, você pode trabalhar para que ela seja bem desenvolvida. Outra coisa que é muito importante a gente saber sobre as inteligências múltiplas é que ao longo da vida ela pode aparecer como também ela pode diminuir. Algumas, como a corporal sinestésica, que tem a ver com os movimentos, ela depende do desenvolvimento da criança, do crescimento, da estrutura óssea. Então, ao longo da vida, ela pode ser em um determinado momento mais desenvolvida e em um determinado momento isso ou crescer ou decrescer. Algumas crianças são bem serelepes, têm o corpo bem flexível e quando crescem acaba perdendo um pouco dessa flexibilidade. Outra coisa que eu preciso reforçar para que você fique bem atento quando estiver identificando esses conjuntos de habilidades em seu filho, é que não há uma padronização, ou seja, o meu filho é só lógico-matemática. Lembra que eu disse que cada um possui uma quantidade exata? Pois é muito comum você encontrar características. Quando eu estiver falando sobre a naturalista, você perceber alguma característica em seu filho. O que vai te dizer qual é a inteligência que mais predomina é exatamente a quantidade de combinações. Ele possui mais características, ele tem mais facilidade. Isso aqui ressalta mais. É isso que vai te dizer, então, qual é a inteligência que mais predomina, ok? Não significa que ele tem que ter
todas as características para possuir aquela inteligência mais desenvolvida, beleza? Então, para que vocês consigam fazer aí essa identificação, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Hoje eu vou falar sobre a lógico-matemática e nos próximos vídeos eu sigo falando um pouquinho de cada uma. Bom, essa inteligência, ela é talvez a mais conhecida e a mais contemplada, porque os testes de QI são baseados nesse tipo de inteligência. Pessoas que conseguem fazer cálculos matemáticos muito rápido, pessoas que conseguem resolver um problema, que conseguem perceber padrões nas coisas, né? São pessoas que possuem essa habilidade mais desenvolvida. Ah, mas o meu filho então não é bom em matemática, mas ele consegue tocar uma música pegando as notas só de ouvido. Poxa, vai dizer que então essa criança não é inteligente porque ele tem dificuldade em calcular? É que essa habilidade não é desenvolvida, mas tantas outras são mais desenvolvidas. Então, nosso conceito de inteligência precisa ser aprimorado. A gente precisa rever o nosso conceito e não achar que só porque a criança lê muito bem, tem facilidade em se expressar ou tem facilidade de calcular, ela é uma criança inteligente e as outras não são. Essa é inteligente e as outras também são. A gente só precisa recalcular, melhorar aí o nosso pensamento em relação ao fato de ser ou não inteligente. É que todas são inteligentes, cada uma a seu modo, a sua maneira. Crianças, então, que possuem essa inteligência lógico-matemática mais desenvolvida, o que você pode fazer para aguçar os estudos e fazer com que os estudos fiquem mais prazerosos? Se você pedir uma criança dessa para ficar horas e horas lendo e depois fazer um resumo, você vai ver um completo desinteresse, vai pensar que seu filho não gosta de estudar. É que a gente precisa perceber qual é a inteligência e quais são os gatilhos, quais são os estímulos que a gente pode utilizar para que esse tempo de estudo fique mais prazeroso, mais atraente para a criança. Esse tipo de criança que tem um raciocínio muito aguçado para o raciocínio lógico, você pode trabalhar o português, você pode trabalhar a história, a geografia, qualquer outro conteúdo além da matemática. O que você precisa fazer é olhar por uma ótica, por um prisma de quem gosta de calcular, de quem tem um raciocínio lógico bem aguçado, e aí fazer com que essas coisas da matemática, da física, dessas disciplinas que geralmente contemplam os cálculos, também possa fazer parte daquelas disciplinas que priorizam ali mais a leitura ou algumas outras habilidades. Como fazer isso? Bom, na geografia ou qualquer outra disciplina, trabalhe gráficos, trabalhe quantificação, né? Trabalhe datas na história, faça gráficos, faça tabelas, comparações, leve essa criança a pensar, a desenvolver um problema e a resolver este problema. Você vai aguçar, fazer com que ela pense, nada de respostas prontas. Aliás, esse tipo de resposta eu não indico em nenhuma outra inteligência, né? Nós precisamos fazer com que os nossos filhos desenvolvam o hábito de pensar. E uma coisa que acaba com isso é você dar a resposta pronta. Ainda que você saiba, estimule, leve a criança a construir a sua própria resposta, ok? Isso vale para qualquer uma dessas outras inteligências. Bom, e agora aquela criança que não tem essa habilidade desenvolvida e você quer estimular e você quer trabalhar. E ela gosta de uma outra que é mais desenvolvida, mas você quer fazer ali com que ela desenvolva também essa habilidade lógico-matemática. Quebra-cabeça é excelente para estimular o raciocínio. Jogos de estratégia, jogos de tabuleiro, jogos que ela precisa desenvolver, o War, por exemplo, né, que tem que ter uma estratégia para poder ganhar o jogo.
forca, se for uma criança menor e não conseguir jogar, né, esses jogos tão mais elaborados, enfim, tudo que vai trabalhar com o raciocínio, tudo que vai trabalhar essa questão de ter que desenvolver métricas ali, pensar, analisar, isso tudo pode de uma forma divertida ser introduzido no dia a dia da criança e fazer com que aos poucos ela também adquira essa habilidade, ok? Gostaram dessas dicas? Continua com a gente que nos próximos vídeos eu te darei dicas das outras inteligências também, ok? A gente fica por aqui, um grande abraço e até mais!